Olá, meus amigos, muito obrigado. A paz do Senhor mais uma vez para todos vocês que estão a me ouvir. Em nome de Jesus, eu do lado de cá, você do lado de lá. E assim formamos esta parceria. Mais uma vez, uma resenha de um livro. Eu tenho aqui em mãos Onde estão os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal? Onde estão os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal? Onde estão os 7.000? Esse livro, vamos falar sobre missões um pouco. Esse é o livro do Davi Botelho, da Missão Horizontes, América Latina. Missão Horizontes no Brasil. Inclusive o Davi Botelho já esteve até na Igreja Assembleia de Deus em Catu, no simpósio de missões. Ok? E traz aqui alguns fatos interessantes. Você que ama missões, que gosta de missões, que gosta de evangelismo, evangelização, você precisa ler este livro, ok? E o livro também é da Horizontes América Latina, editado pela Missão Horizontes. Traz aqui alguns fatos. Vamos ver aqui algumas resenhas. Há 24.000 povos no mundo e 8.000 para serem alcançados pelo Evangelho. 24.000 povos e 8.000 ainda para serem alcançados. Há 6.287 línguas faladas no mundo. 4.500 ainda não possuem uma linha sequer da Bíblia traduzida. 85.000 pessoas morrem a cada dia sem nunca terem ouvido falar sobre Cristo. Há somente um missionário para cada 360.000 muçulmanos, só para o muçulmano, em relação ao muçulmano. Um missionário para cada 360.000 muçulmanos ao redor do mundo. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas não têm acesso ao Evangelho. Somente 0,5% dos recursos evangélicos do mundo é destinado ao trabalho com povos não alcançados. Aqueles povos que estão nas regiões mais difíceis, mais remotas, onde existe perseguição religiosa, por exemplo. Somente 1% de todos os missionários do mundo estão trabalhando com esses povos, somente 1%. Muitos querem ir para os lugares onde já existe igreja, evangelho. Muitos querem ir para países de primeiro mundo, né? Vamos para a Alemanha, vamos para a Suíça, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Inglaterra, Grã-Bretanha, né? Embora também haja, de certa forma, necessidade, já que as igrejas nesses locais, na Europa, muitas igrejas têm fechado a porta e os templos têm sido colocados à venda. Realmente uma frieza espiritual e o materialismo tem tomado conta de muitas nações europeias. Porém, não existe tanta perseguição em muitas nações europeias como em países islâmicos ou budistas. Não se tem conhecimento de crentes nacionais nos seguintes países: Saara Ocidental, Ilhas Maldivas, Catar e Arábia Saudita. Arábia Saudita. Não existem notícia de crentes, de evangélicos, de cristãos nestes lugares. Ainda diz aqui, imagine que a Coca-Cola só não conseguiu chegar a 5 países do mundo.
e começou suas atividades somente em 1886 na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. O Evangelho está há 2000 anos e ainda não se alcançou o mundo todo. E aqui temos algumas frases, está aqui como frases históricas. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Muita gente tem recitado esta frase, mas não diz de quem é o crédito. O crédito é de Albert Einstein. Uma visão sem ação é somente um sonho. Uma ação sem visão é apenas um passatempo. Uma visão com ação pode transformar o mundo. Começar já é metade de toda ação. Provérbio grego. Há 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Um provérbio chinês. Se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusas a sustentar missões, então te opões à vontade de Deus. Oswald Smith, o maior propagador de missões dos últimos tempos. Oswald Smith, um homem que sustentou milhares de missionários, pastor de uma igreja no Canadá, se não me falha a memória. Tenta fazer grandes coisas para Deus e espera grandes coisas de Deus. William Carey, conhecido como o pai das missões modernas. Foi ele que nos tempos modernos, quando não existia ainda essa obra missionária da igreja evangélica, ele propôs a ideia de ir para a Índia. E foi um verdadeiro rebuliço, muitas pessoas se levantaram contra. Ele acabou indo para a Índia, se tornou um dos maiores missionários e um dos maiores tradutores da Bíblia para a língua dos indianos, chegando a falar aí vários idiomas daquela região ali da Índia. O hindi, sânscrito e muitos outros idiomas, muitas outras línguas ali daquela região, além de muitas outras contribuições que ele tem dado, que ele deu naquela época, na época que foi missionário na Índia, principalmente na área de botânica. Porque alguém deveria ouvir do Evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Oswald Smith. Contribua de acordo com sua renda, para que Deus não transforme sua renda de acordo com sua contribuição. Peter Marshall. Meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesma. Conde Zinzendorf. A minha paróquia é o mundo. João Wesley, o pai do metodismo. Um homem que quando pregava, isso há uns 200 anos, ou mais de 200 anos, o povo caía, em pranto, em lágrimas, tremendo, clamando por misericórdia. As possibilidades são tão maravilhosas como as promessas de Deus. Hudson Taylor, que foi missionário na China e o fundador de missões no interior da China. Coloque missões em primeiro lugar e Deus dará as coisas necessárias. Edson Queiroz. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não creio em métodos para difundar igrejas, mas sim em levar almas a Cristo, pois não plantamos florestas, mas sim árvores, e
Estas vão formar florestas. Vidas salvas formam as igrejas. Zeca Taniar, pastor turco. Será que chamada é quando uma porta se abre onde a igreja está estabelecida? Ou é o comando de Jesus para ir a todas as nações, principalmente onde não a igreja ou ela é muito pequena? Davi Botelho, brasileiro, pastor. Chamada é uma questão de obediência ao ID de Jesus. E todas as nações, incluídos os povos não alcançados pelo Evangelho. Davi Botelho. É justo uma igreja de 1000 membros ter 20 obreiros, enquanto cada 1 milhão de muçulmanos tem só 2,8 missionários transculturais? Davi Botelho. Não somos imortais, nós somos imortais até que cumpramos a tarefa a nós encomendada. James Fraser, missionário numa das regiões perigosas da China. Uma igreja não existe para si mesma, mas para o mundo. George Carey. Se você acredita no que gosta no Evangelho e rejeita aquilo que quiser, então você não acredita no Evangelho, mas em si mesmo. Santo Agostinho. Uma igreja que não prega e envia pessoas para missões transculturais não está cumprindo plenamente o Evangelho de Jesus. Santo Fred Nuckley. Obediência parcial às palavras de Jesus ainda é desobediência. Precisamos ir nós mesmos ou então enviar pessoas para os confins da terra. Fred Nuckley. Entusiasme-se com missões mundiais, pelo amor de Deus. Fred Nuckley. O desafio é adquirir a visão da grande colheita e ver como Jesus poderá mudar sua cosmovisão, visão de mundo e o futuro dos povos. Fred Nuckley. Vida com Jesus é eterna e cheia de felicidade, mas vida sem Jesus é morte e sofrimento. Que direito você tem de guardar esse dom para si mesmo diante de 97% da população mundial que ainda não o conhece? Frase de Fred, ou citação de Fred Nuckley. A oração mais perigosa é aquela de que devemos pedir ao Senhor que envie obreiros para a sua seara, pois Ele pode gostar dela e nos enviar aos lugares mais esquecidos e negligenciados pela Igreja Evangélica. Davi Botelho. O único interesse do diabo é impedir que os cristãos orem. Ele não tem medo algum dos estudos sem oração, do trabalho sem oração e da religião sem oração. Ele ri-se de nossa labuta e zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Samuel Chadwick. A oração pode mudar qualquer coisa. O impossível não existe, o poder pertence a Ele. A oração é nossa. Sem Ele nada podemos e sem nós Ele nada fará. Jack W. Hayford. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot, Marte entre os Alcas. Os que não podem suportar a fumaça nunca alcançarão o fogo. Provérbio Oadab. África. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Martin Luther King. Martin Luther King foi candidato a presidente dos Estados Unidos e foi assassinado. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Só tem 2 dias no meu diário, hoje e aquele grande dia. Martin Luther King. Se não agora, quando? Se não nós, quem?
Gorbachev diante do parlamento soviético no tempo da perestroika. Político russo. Se não agora, quando? Se não nós, quem? Esse é o crédito da citação. Gorbachev, político russo. Como crerão naquilo de que não ouviram? Paulo de Tarso. A medida do nosso coração é a medida do nosso poder. Samuel Chadwick. O melhor conselho que minha mãe me deu foi: não esqueça de fazer oração. Lauren Morgan. Cuidado para não dar ênfase ao que a oração custa para nós. Custou tudo para Deus tornar possível a nossa oração. Oswald Chambers. A oração que começa com confiança e passa para a espera sempre terminará em gratidão, triunfou Alexander McLaren. Quanto menos palavras, melhor oração. Martinho Lutero. Muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir. Martinho Lutero. Tenho tanto para fazer hoje que acho que passarei as primeiras 3 horas em oração. Martinho Lutero. Aquele que não ora não engana a Deus, engana a si mesmo. George Failing. Assim como os artistas se entregam aos seus modelos e os poetas aos seus interesses clássicos, também devemos nos entregar sem reserva à oração. Charles Spurgeon, grande pregador do Evangelho. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus Cristo. Orar sem fé é como tentar cortar uma faca com uma faca cega, muito esforço e pouco resultado. James Fraser. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. John Bunyan. A vida cristã sem oração é como o hardware do computador sem o software. Autor desconhecido. Orar é conversar com Deus. Falou Clemente de Alexandria. Os faladores não são bons feitores. William Shakespeare. O mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para o propagar. George Peters. O Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais próximos estivermos dele, mais nos tornaremos missionários com maior intensidade. Henry Martin. Uma mensagem preparada numa mente alcança uma mente. Uma mensagem preparada numa vida alcança uma vida. Bill Goddard. Não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. José Alves dos Santos. O impossível é campo preferencial da ação de Deus. Onde o homem cessa, Deus começa. Guilhermino Cunha. A obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. Hudson Taylor. A qualquer lugar, contanto que seja para frente em Cristo. David Livingstone. Grande missionário na África, ok? Missionário na África, missionário, se não me falha a memória, era da Grã-Bretanha, de Londres,
era da Inglaterra, isso mesmo, e também pesquisador e explorador na África, reconhecido como missionário também, morreu na África e o seu coração foi enterrado na África debaixo de uma árvore e o seu corpo mandado para Inglaterra e recebido com muitas honras, até mesmo pela família real, ok? A igreja que não evangeliza se fossiliza, não tem os créditos. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. William Carey. A igreja que deixa de ser evangelística em breve deixa de ser evangélica. Alexander Duff. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Oswald Smith. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, David Livingstone. É possível orar, venha o teu reino, sem nunca dizer, envia-me a mim, este desconhecido. Tua tarefa única na terra é esta, salvar almas. John Wesley. Declaro agora que estou morrendo que não teria gasto minha vida de outro modo, ainda que recebesse em troca o mundo inteiro. David Brainerd. Estou destinado a proclamar a mensagem sem importar-me com as consequências pessoais que me sobrevirão. Conde Zinzendorf. Ok? E finalizando, se há uma tarefa difícil a ser feita, entregue a uma mulher. Po Yong-Ji-Cho, pastor coreano. O pensamento é para a leitura, o que a luz é para a pintura. Sem créditos, o homem nunca esteve tão acompanhado e nunca esteve tão só, também sem créditos. Então, estas são algumas resenhas do livro Onde Estão os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, de Davi Botelho, da Horizontes, Missão Horizontes, América Latina. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Em nome de Jesus, muito obrigado.